Tudo parecia definido e já esclarecido, mas a segunda metade da Fórmula 1 começou alucinada e fez as certezas se diluírem. As últimas são mesmo as últimas? Quem é a primeira? É o que discutimos agora. E aí, Gabriel Carvalho? Estamos aqui para falar dessa ordem de forças turva na Fórmula 1. As coisas mudaram bastante da primeira parte do campeonato para essa segunda que acabou de começar, mas começou tão frenética com essas primeiras 4 corridas e tem uma Bélgica ali que é quase um wild card, mas mudou alguma coisa. Bem visivelmente na ordem de forças. A gente continua tendo a Haas na rabeira do pelotão, e aí a gente teve uma ultrapassagem da Williams para cima da Alfa Romeo. O que falar dessas 3 equipes aí que estão mais para o fundo do pelotão? Bem, a gente vê como tem a importância, né, de você ter um piloto fora de série na sua equipe, que no caso é o George Russell, né, um cara que é novo, é faminto, e ele tem colocado a Williams em excelentes posições, especialmente pelas classificações que ele consegue. Ele é um piloto que se classifica muito bem, e a partir do momento que você consegue se classificar muito bem, te facilita de se aproveitar de contextos no qual ele esteve. Então, por exemplo, você tem um contexto de um GP da Rússia mais maluco, lá estava ele para roubar um pontinho que seja. Um GP da Itália, com abandono dos principais pilotos do campeonato, estava lá para somar os pontos dele. Então, o Russell tem se aproveitado dessas oportunidades. O Latifi, enfim, com menos frequência, né, mas conseguiu, é claro, pontuar pelo menos em 2 corridas. Mas, é claro, a Williams claramente deu um salto, se vale bastante também do motor que tem como motor Mercedes, e vem colocando a Alfa Romeo aí para trás, e acho que hoje dá para a gente pensar claramente a Williams como a 8ª força desse campeonato. A Alfa Romeo dificilmente vai recuperar isso no Mundial de Construtores. Aí, olhando para frente, a gente tem um pequeno grupo. Há uma separação aí entre a AlphaTauri e a Alpine e a Aston Martin mais atrás. Mas vamos puxar logo essas 3, porque para mim, e eu acho que você concorda, a Aston Martin é a grande decepção dessa temporada. E aí a gente tem uma Alpine e uma AlphaTauri que mostram um nível muito parecido, né? Até a vitória do Ocon no GP da Hungria, a AlphaTauri estava na frente do campeonato. Ali as coisas mudaram um pouco, e era uma corrida que o Gasly podia muito bem ter, né, vencido, não fosse envolvido naquela confusão do Valtteri Bottas no começo da corrida. Então, a Alpine conseguiu abrir um pouquinho mais em pontuação, tem mais de 10 pontos de vantagem para a AlphaTauri agora. Mas eu acho que o desempenho não diz exatamente isso, né? Mas aí fala muito alto o fato do Gasly ser o único piloto competitivo de uma equipe, enquanto a outra tem 2 pilotos fortes. Bom, a Aston Martin vive um campeonato dela próprio, né? Está em 7º e não deve mudar muito disso, seja porque a Williams não tem condição de chegar, seja porque eles não têm condição de chegar nesse bolo aí da frente, né? Um carro bastante problemático, um carro lento, tanto o Sebastian Vettel quanto o Lance Stroll não fazem necessariamente temporadas brilhantes. A temporada do Vettel, inclusive, eu acho uma temporada bem abaixo, então isso vai limitar bastante o que a Aston Martin tem a fazer até o restante dessa temporada. A briga Alpine e AlphaTauri é uma briga muito interessante, porque eu acho que a AlphaTauri certamente tem um carro muito bem adaptado ao Pierre Gasly, que também é um ótimo piloto, e o Pierre Gasly parece que ele consegue tirar o máximo da AlphaTauri mais vezes do que a própria Alpine. Por exemplo, a Alpine não tem corridas no top 5, à exceção daquele GP da Hungria, né, que foi uma ocasião mágica, onde o Ocon surgiu na frente, se aproveitou muito bem da oportunidade que teve para vencer, e o Alonso também andou muito bem, beirando pódio ali, mas fora isso, a Alpine não consegue elevar o seu potencial para, quem sabe, roubar um top 5 ou coisa parecida, apesar das temporadas de Alonso e Ocon serem temporadas boas, né? Mas aí o Gasly, novamente, ele tem esse potencial, ele tem o pódio dele no Azerbaijão, tem um 4º lugar na Holanda, tem um 5º lugar na Hungria, ele parece ser um piloto que ele consegue maximizar todas as oportunidades que tem com essa AlphaTauri. O problema, é claro, é o Yuki Tsunoda. Ele é o elo fraco da equipe, é um piloto novato, um piloto que certamente está sentindo a pressão de ter um companheiro tão bom quanto o Gasly, de estar em um ambiente bastante competitivo. Ele não está tendo, por exemplo, a oportunidade do Mick Schumacher, né, de correr numa equipe muito ruim, onde ninguém vai ligar para o que você está fazendo, né? O Tsunoda está virando peça da AlphaTauri, e uma peça que tem influenciado bastante
no resultado da equipe no Mundial de Construtores. Então, eu vejo o carro da AlphaTauri à frente da Alpine, mas o conjunto da Alpine é melhor e parece ser suficiente para deixar o time como a quinta força da Fórmula 1 hoje. Na frente dessas, a gente tem uma dupla aí de McLaren e Ferrari, que é claro que os resultados falam muito alto para a McLaren nessa segunda parte, dobradinha, única dobradinha do ano, depois pole position, a gente sabe que o Norris tinha condição de fazer pole também na Bélgica, não fosse tudo aquilo que aconteceu. No fim das contas, a gente acaba perdendo de vista que a Ferrari também tem uma segunda perna bem forte até aqui, né, com bom rendimento e crescimento. Me parece que a McLaren tem sim uma vantagem, mas creio que para as duas a grande notícia é a possibilidade para o ano que vem, porque as duas se mostram no trilho certo para 2022 e adiante, né? Sim, a McLaren tem dado saltos a cada ano, né, desde a entrada aí do Andrea Seidel como chefe de equipe, e hoje deu um salto a ponto de ser uma equipe vencedora de corrida, uma equipe que se vale das oportunidades que tem para tentar registrar o maior resultado possível. Então, acho que sempre que tiver um caos envolvendo Mercedes e Red Bull, a McLaren é sempre a equipe que a gente vai olhar, né, a respeito do que eles vão fazer, do que eles vão produzir. Conseguiram uma grande vitória na Itália com o Ricciardo, uma quase vitória do Norris na Rússia, e assim deve ser. O problema é que para a McLaren atual, né, há um risco aí de quem sabe perder esse terceiro lugar, porque a dupla da Ferrari é uma dupla mais consistente, né? A Carlos Sainz e Charles Leclerc hoje parece ser a dupla mais equilibrada da Fórmula 1 e em alto nível, né? Tanto que estão separados aí só por meio ponto na tabela. Então, dependendo das oscilações que a McLaren corre o risco de ter, especialmente com o Daniel Ricciardo, que é um piloto que, apesar de ser o cara responsável por tirar o jejum da McLaren, nem sempre maximiza o potencial desse carro e às vezes tem algumas performances muito ruins. Então, corre o risco de, quando você não ter o Lando Norris para salvar, você deixa que a Ferrari se aproxime cada vez mais dos dois. Mas também é muito importante a forma como eles conduzem um futuro e parecem ter um futuro promissor. Seja na escolha dos seus pilotos, né? Não acho que a dupla da McLaren é uma dupla ruim, só acho que o Ricciardo claramente vive um ano abaixo, mesmo com a vitória. E, é claro, a Ferrari remodelando todo o conceito de carro que tinha depois do desastre, né, de 2019 e 2020. Né, na verdade, um desastre que é ligado ao outro. Né, 2019 eles fizeram uma aposta muito ousada que em 2020 acabou sendo furada e agora tiveram que refazer esse projeto, mas parece um futuro bem promissor para as duas equipes mesmo. E aí a gente tem Mercedes e Red Bull, né? Um começo de temporada, a gente veio da pré-temporada com a Red Bull dando a impressão de que estava bem à frente. A Mercedes dá uma estocada ali no começo, mas logo passa a ter o que a gente tinha impressão de ser o melhor carro. Depois, a partir das corridas de rua ali, Mônaco e Azerbaijão, a Red Bull volta a assumir a frente. E agora, depois das férias, a Mercedes parece colocar um pescoço na frente, pelo menos em termos de desempenho, talvez com a ajuda de algumas pistas muito favoráveis. Mas como olhar para essas duas na reta final do campeonato agora? Bom, o que mais impressiona, na verdade, é como a Mercedes, ela talvez tenha virado o jogo, né, depois daquele GP da Inglaterra, onde ela lançou uma grande atualização no carro e vivia o seu pior momento na temporada, mas como ao mesmo tempo tivemos várias corridas onde não tivemos contextos normais, onde fosse possível analisar o bruto, né, do desempenho de Mercedes e Red Bull. Mas me parece que a Mercedes claramente tem tido vantagem de lá para cá, né, nos contextos inclusive mais normais, talvez, e acho que isso é interessante, né, de ver como a Mercedes talvez tenha virado esse jogo depois de uma situação muito incômoda que eles tiveram quando a Red Bull teve aquela sequência de 5 vitórias. Então hoje eu vejo a Mercedes à frente, mas com certeza não é 2 pés à frente, com certeza a Red Bull tem capacidade, especialmente com o Verstappen, de virar o jogo também em algumas oportunidades, em determinadas praças. Não acho que o domínio que o Verstappen teve na Holanda, por exemplo, que já foi uma corrida dessa segunda metade da Fórmula 1, vá se repetir, mas com certeza é uma briga equilibrada e que vai durar até o fim do ano. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like neste vídeo. Responde aí, qual a ordem de forças da Fórmula 1? Valeu, pessoal, até mais!